Hello, hello! Estamos ao vivo em mais uma live de 20. Vou esperar vocês chegarem para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre por que que o aluno começa super empolgado às aulas e depois ele começa a perder a empolgação. O que a gente consegue fazer para ajudar essa pessoa? Deixa eu ver como é que tá. Eu vou até colocar aqui no oi, oi. Esperar vocês começarem a entrar para a gente começar o nosso papo de hoje. Vocês estão me ouvindo bem aí? Hoje é quinta, sexta, sábado. Faltam. Peraí, deixa eu só botar uma mensagem aqui. 2 dias para. Vai me dizendo se vocês estão me ouvindo aí. Ai, como é ruim digitar nesse negócio quando tá preso aqui. E aí, gente, vocês estão. Ah, estão ouvindo, né? Obrigada, Carol. Pronto, vamos lá. Tava só conseguindo, tentando dar um pin aqui no comentário, só para reforçar que faltam 2 dias para o nosso evento. Você tá me ouvindo? Coloquei o microfone, né? Fiz uma gambiarra aqui hoje, hein? Vamos ver, se der certo, esse jeito que eu fiz aqui hoje vai arrasar. Que me ajuda muito nas lives que eu consigo abrir aqui o computador e ir acompanhando. Sábado é o nosso evento, tá? O Unlock Teaching. Acredito que vocês já estejam inscritos. Põe aqui pra mim. Quem já tá inscrito, fala assim, eu vou. Comenta aqui pra mim, eu vou. Se você já tá inscrito no Unlock Teaching, que vai ser o nosso evento, nossa imersão sábado. A gente vai conversar sobre isso hoje, mas deixa só eu tirar umas dúvidas que eu tô recebendo sobre o Unlock. A primeira é sobre a gravação. Muita gente sempre perguntando sobre a gravação. Eu já falei que ela não está inclusa para todo mundo, mas se você se inscrever no evento, vai aparecer para você a opção de você incluir a gravação na sua compra, tá? Então você pode ter acesso à gravação. Olha aí, eu vou, sim, eu vou. Show. Outra coisa também é sobre o tempo, né? Algumas pessoas me perguntaram se tinha intervalo. Gente, tem que ter intervalo. Senão eu vou cair dura lá e vou sair que nem um SAMU. Vou precisar chamar o SAMU. Imagina, 5, 6 horas falando sem parar. Vamos ter alguns intervalos e a gente também tem um intervalo de almoço, tá? Então não se preocupem, para quem já participou de outras imersões comigo sabe que a gente tem um tempinho para descansar. Tá bom? Gente, hoje na nossa live de 20, a gente vai falar sobre empolgação, motivação, procrastinação, todos esses sons que atrapalham o caminhamento ali das aulas e a conexão e o engajamento do aluno nas suas aulas, tá? Isso aqui com certeza é real para muita gente. Você já sentiu isso, principalmente quando começa um projeto de um novo aluno, né? A pessoa chega super empolgada, que legal, vou começar o inglês. Ela às vezes já tem um motivo ali definido, vou começar meu inglês e tal. Começou as aulas. Primeira aula, tudo incrível, tudo maravilhoso. Ela até faz a tarefa de casa, né? Faz até tudo que você pedir para ela fazer, ela faz. Vai passando o tempo, a pessoa começa a dar uma esfriada, né? Começa a diminuir ali, começa a perder, começa a faltar algumas coisas e tal. Isso é geral, isso acontece com todo mundo, inclusive com a gente e inclusive com outras coisas da vida, né? Não somente com aulas, mas se você for ver um esporte que você entra, ir para academia, qualquer um hobby que você começa a fazer, eu comecei a fazer pintura. Fiquei um mês fazendo pintura depois de desistir das aulas. Então, assim, é comum a gente ter esse comportamento, né, de ter um pico de interesse no começo e depois isso ir caindo. O que a gente precisa entender? Primeiro, que isso é normal, e segundo, vamos entender por que isso acontece, e terceiro, vamos entender o que a gente pode fazer. Estratégias que a gente pode aplicar para não necessariamente impedir, mas vamos pelo menos diminuir aí as chances disso atrapalhar tanto a jornada dos nossos alunos, tá? Fala aqui para mim, você já teve algum aluno assim, nessa situação, que ele no começo estava super empolgado, super animado e depois ele começou a esfriar? Comenta aqui embaixo para mim, quero saber. Quem já teve esse aluno que depois com o tempo começou a esfriar e aí a gente começa às vezes a se culpar, né? A gente fala, será que sou eu? Será que as aulas estão chatas? Será que ele não tá mais gostando do que eu estou trazendo? Põe aqui para mim se você já teve algum aluno que começou as aulas super empolgado e depois, com o tempo, ele começou a esfriar. Isso é totalmente normal, tá? Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é sobre. Carol, tem, isso é bem comum. É sobre. Vamos olhar para o lado da neurociência e a gente vai falar sobre a dopamina, tá? O que acontece? Quando a gente inicia, né, qualquer coisa, qualquer novidade, ela libera muito o prazer, ela libera muito a motivação e ela libera muito as expectativas. Então, quando você
começa a fazer alguma coisa, você começa a ter expectativas sobre aquilo que você está fazendo ali. Então, o aluno ele começa as aulas, e principalmente se for um aluno que ele nunca estudou antes, ele tem muitas expectativas com relação àquele encontro, àquela aula, como é que isso vai acontecer. Ele tem expectativas com relação à relação que ele vai ter com você. Ele tem expectativas com relação às aulas em si. Será que essa aula vai ser legal? Será que essa aula vai ser chata? Ele tem expectativas com relação aos resultados que ele pode vir a ter com essas aulas. Então, existem muitas expectativas ali relacionadas ao início desse novo projeto, tá? E o que acontece? Quando a gente tem essas expectativas, o nome já vem ali, a gente está esperando algo. A gente está ansiando por algo. A gente já está imaginando esse algo. E isso ativa na pessoa ali certos hormônios, né, digamos assim. Nesse caso do projeto novo, a dopamina, o hormônio de prazer. E a pessoa fica naquela de vou ali, isso aqui vai ser incrível, as aulas vão ser super legais, eu vou começar a falar em pouco tempo. Ela vem lá no alto, né? E aí vem aquele pico de energia. O que acontece? Por que isso não se sustenta, né? Porque com o tempo a gente entra num negócio chamado rotina. Quando a gente entra na rotina, essa pessoa vai começar a já ter participado de várias aulas, então ela já sabe como é que as aulas acontecem, ela já sabe como é o estilo de material que você traz, as atividades que você vem, todas aquelas expectativas que ela tinha ou se cumpriram, né? Ou ela está vivendo aquilo ali, então deixou de ser novo, entrou ali na rotina. Por isso que é muito importante a gente ter clareza que não somente a motivação faz alguém começar um novo idioma. A gente sempre estimula que os alunos pensem, né? Qual que é a sua motivação? Por que você quer aprender esse idioma? Tenha isso muito claro na sua mente. É por causa de um trabalho, é por causa de uma viagem, é por uma realização pessoal. Tenha muito claro, dê nome às suas motivações e tente ser o máximo específico possível quando você falar dessa motivação. Então, eu quero viajar. Não, eu quero viajar daqui a um ano para tal país. Nessa viagem, eu vou fazer esse passeio, eu vou fazer amigos, eu vou. Tente de fato trazer detalhes para aquela sua motivação, porque fica mais claro para que você visualize isso. Qual que é o desafio, né? Essa motivação, ela, que é justamente o nome, né? Ter um motivo para fazer aquilo ali que ela está fazendo, as aulas, esse motivo para agir, isso vai entrar na rotina. Isso é completamente normal, tá? E o que acontece? Quando entra na rotina, vai abaixar ali essa excitação inicial. E a pessoa vai começar a ter contato com o desconforto. Aprender qualquer coisa gera um certo desconforto, a não ser que seja algo assim muito simples. Mas qualquer coisa que você vai aprender gera algum tipo de ansiedade, né? Quando você foi aprender a dirigir, muito provavelmente você teve muitas ansiedades ali, né? Primeira aula, tanta informação, né? Quando a gente vai aprender a dirigir, muita informação ali, ó, aqui é a direção, aqui do lado tem a marcha, aqui do lado tem a seta, aqui. Quando você está aprendendo a dirigir, aquilo ali é, meu Deus, será que minhas duas mãozinhas vão dar conta de fazer tudo isso ao mesmo tempo? A gente acha que tem ali muitas barreiras. Começa o quesito rotina e começa o quesito certos desconfortos. Então, quando eu fui lá e paguei minha para fazer a habilitação, né? Para você comprou lá, enfim, faz muitos anos. Mas quando eu cheguei lá, fui me inscrevi na autoescola, paguei lá, fiz todos os exames e tudo mais. O que eu tinha em mente? Eu dirigindo aqui, ó, motorizada, pegando o carro do meu pai, indo para a universidade, eu visualizava tudo isso ali. Então, nossa, tô comprando aqui, vou pagar a minha habilitação e tal, vai ser incrível. Começaram as aulas, começou o desconforto. O que acontece quando a gente entra num momento de desconforto, né? Eu até tinha colocado aqui, ó. O cérebro, ele está sempre buscando economizar energia, sempre. Então, toda vez que a gente se propõe a fazer alguma atividade, eu vou explicar para vocês uma coisa que acontece na nossa mente. Não é algo que você está pensando sobre aquilo, mas é sempre algo que é um cálculo que o seu cérebro faz, que é o cálculo de distribuição de energia. Toda vez que você tem alguma atividade que chega para você fazer, você inconscientemente vai calcular
quanto de energia você gasta para fazer aquilo ali. Então, você vai olhar o quanto de energia que você vai gastar para fazer aquilo e você sempre vai olhar o quanto de recompensa vem daquilo. Quando a sua recompensa ela é muito baixa e o gasto de energia vai ser muito alto, então você enxerga muito trabalho ali, você enxerga muita dificuldade, como é que o nosso cérebro reage? Ele entende aquilo. O cérebro da gente nunca quer que você fique em desconforto. Nunca. O seu cérebro sempre quer que você fique confortável. Então, toda vez que ele visualizar uma situação em que você pode sentir desconforto, ele vai começar a agir para evitar que aquela situação aconteça. Então, essa distribuição de energia vai ser sempre olhando qual que é a recompensa que eu tenho para fazer isso e qual que é o esforço que eu tenho para fazer isso. Então, o que acontece? A gente pede para o aluno fazer atividade de casa. O que acontece? Ele vai, tem que fazer tarefa de casa, abre lá. Ele olha para aquele papel, para aquela atividade que você enviou, automaticamente ele calcula o esforço que ele vai ter que desprender para realizar aquela tarefa ali. E aí vai partir da percepção dele, porque às vezes a gente, enquanto é professor, a gente olha para a atividade e a gente faz, nossa, isso aqui é muito simples, pelo amor de Deus. 2 minutos você sentar, você faz. Mas o aluno que já está querendo evitar desconforto, o cérebro dele já está querendo evitar desconforto, ele olha para aquilo ali e ele enxerga um monstro. Então, o que ele calcula? Muito gasto de energia e qual que é a recompensa que eu vou ter disso aqui? Naquele momento, ele não enxerga uma alta recompensa. É uma atividade regular, toda semana tem isso. Se eu não fizer, a professora não vai me bater, a professora não vai me xingar e tal. Imagina, né? Antigamente, eu lembro que quando eu era assim, 7ª série, eu estudava lá, né, no colégio, e a gente entrou um professor novo de matemática. Lembrei disso agora. E esse professor, ele tinha uma. Todos os professores passavam tarefa de casa, normal. Só que muitas vezes a gente não fazia essa tarefa de casa. Normal também, né? 7ª série, eu tinha o quê? 13 anos? 14, por aí. E aí, esse professor, ele fazia uma prova no final, normal, só que essa prova dele valia só 5, porque os outros 5 era a soma das suas tarefas de casa. Então, todo início de aula, ele mandava todo mundo abrir o caderno, eram fichas e fichas de exercício. Nossa, eu lembro que era assim, sofrido para mim, né? Sofrido de fazer aquilo ali. Todo mundo sentava, abria lá o livro e ele ia dando um visto assim, né, com a caneta dele lá, e dava o visto e marcava lá na caderneta dele quem fez e quem não fez. Quanto menos tarefas você fizesse, muito provavelmente menor seria a sua nota. Então, se eu fizesse todas as tarefas e no final a minha nota fosse baixa, o fato de eu ter feito as tarefas me ajudaria, sabe? Porque eu tinha muitos pontos ali. Então, o que acontece? As outras matérias, os professores não faziam isso. Esse professor fazia isso. Na hora que eu chegava em casa, que eu tinha um monte de dever de casa para fazer, para qual que eu ia dar prioridade? Eu sempre dava prioridade para esse professor e os outros, se eu tivesse afim e se desse tempo. O que acontece nesse caso aqui? Preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês aqui. Dopamina, que é o hormônio que é liberado quando a gente sente prazer, ele não é só liberado no prazer. Ele também é liberado quando ele percebe na punição. Só que não na punição você sofrendo. Quando ele percebe que você evitou alguma punição. Então, dopamina funciona tanto dando prazer como na punição. Só que não você vivendo aquela punição. Você libera dopamina quando você percebe que você evitou algo ruim de acontecer. Quando você evitou a punição. Então, o que acontecia naquele momento, né? A gente fazia esse cálculo mental ali e a gente tinha que fazer aquilo ali, porque senão, o que a gente observava? Muita chance de eu me prejudicar, vou tirar nota baixa, as provas já são difíceis, eu sei que muita chance de eu tirar nota baixa. Então, você faz esse cálculo mental ali na sua cabeça e acaba que você vai direcionar para onde que você vai colocar a sua energia. É assim que o nosso cérebro vai sempre funcionar. Então, inconscientemente, quando eu olhava todas as possibilidades de tarefas ali, eu olhava tarefa de matemática, tarefa de português, sei lá, tarefa de geografia. Mas aquela de matemática, ela me liberava dopamina no sentido de que eu sabia que se eu fizesse, eu não seria punida, eu sabia que se eu fizesse, isso me daria pontos para o futuro, fazia com que eu tivesse uma motivação maior para fazer aquela atividade ali. Então, quando é que a gente precisa entender
que o aluno não pode só ficar dependendo da motivação. A gente precisa transformar toda aquela atividade que a gente faz quando entra no momento da rotina em um hábito, tá? O que acontece? A motivação, ela é o principal necessário para que o aluno comece a fazer alguma coisa. Só que o hábito, ele é o necessário para que o aluno consiga manter aquilo ali. Só que para que o aluno consiga manter e para que ele transforme aquilo em um hábito, a gente precisa tentar encontrar, e esse é o nosso papel, a gente entra aqui agora, quais são as técnicas, quais são as estratégias que eu posso utilizar para que esse hábito seja feito ali, né, para que o aluno transforme essa atividade num hábito. Então, para que, por exemplo, o aluno nunca faz tarefa de casa. Então, o que eu consigo fazer para que ele passe por esse processo de desconforto? O processo de desconforto ele vai acontecer. É exatamente por isso que o pico de interesse e de energia pelas aulas cai. Porque no começo ele está super interessado, animado. Quando ele começa a enfrentar o desconforto, o que é o desconforto? Os erros, a dificuldade, um assunto que foi mais difícil, um assunto que foi mais cansativo. Quando a gente está aprendendo algo que é mentalmente difícil, a gente sente um desgaste físico, não é só mental. Então, se você pegar uma atividade, sei lá, um exercício de matemática muito complexo, que você precisa ficar ali, ó, focado naquilo. Aí a gente trazendo aqui para o idioma. Você vai aprender algum idioma, sei lá, você vai aprender mandarim, algo que é muito distante, né, do que você trabalha hoje. E tantas regras diferentes, tantos símbolos diferentes, uma coisa para você aprender que é mínima vai gastar uma energia enorme. E o aluno sai fisicamente cansado, porque ele fez muito uso, muito gasto de energia mental para que aquela atividade pudesse ser feita. Eu sei que isso vai acontecer. Agora me fale, tem como qualquer aluno aprender um idioma sem passar por esse desconforto? Não tem. Né? Se tivesse essa pílula mágica, estaríamos riquíssimos, porque estaríamos vendendo essa pílula mágica, mas ela não existe. Então, o que a gente precisa entender e o que a gente precisa fazer? Como técnicas que eu posso aplicar no decorrer de quando isso vira uma rotina, de quando isso vira um hábito, para que esse aluno não desista do processo. Esse é o nosso apanhado. Ó, Denise falou aqui, eu tenho um aluno que sempre faz o Duolingo para não perder a ofensiva, mas não faz a homework que a professora passa para ele. Gamificação. Ótimo esse ponto aqui. Uma das técnicas é a gamificação. O Duolingo acontece muito por isso, né? Existe uma competição ali. Eu já caí nessa pirâmide. Eu acho que não foi nem a do Duolingo, eu acho que foi a do. Ai, qual que era aquele outro que eu usava muito? Esqueci agora. Tinha outro aplicativo que eu usava muito, que é estilo o Duolingo, né? Gamificação. Aí um dia eu tava ali brincando e tal, fazendo atividade. Aí você ganhou tantos pontos, mas você ficou em segundo lugar. Porque a pessoa que está em primeiro lugar, ela fez tantos pontos a mais. Oi? Peraí, que eu vou fazer de novo. Ativou a gamificação. E aí você começa ali, eu quero ganhar, eu quero. Por quê? Estratégia que liberou dopamina. Então, aquela expectativa de ganhar, de fazer pontos, de ser recompensado, de ganhar alguma estrelinha. Vê, bando de marmanjo adulto brigando para não perder a ofensiva do Duolingo, que é um jogo que não vale nada. Você não ganha um centavo por você ter ficado em primeiro lugar na ofensiva, por você. Não existe, você não ganha nada. Mas tá lá. Todo mundo, adultos aqui, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Estratégia, técnica, que faz com que algo que faz parte da rotina da pessoa, que faz parte do hábito da pessoa, não seja algo mecânico, mas vai ativando essa energia cerebral para que a pessoa vá engajando com isso, tá? Então, esse é exatamente o nosso ponto. Por quê? Quando a gente inicia as aulas e o aluno inicia as aulas, a gente não consegue fugir desse desconforto, não tem como fugir disso, mas a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias para que a gente consiga fazer com que a pessoa passe por esse desconforto e veja esse desconforto de formas diferentes, tá? Primeira coisa, eu coloquei aqui dois, três. Acho que tem três coisinhas aqui para eu falar de técnicas que a gente pode fazer. A primeira delas é uma técnica que é o nome. Conheça o seu inimigo, tá? É o conheça o seu inimigo.
Conheça, nomeie os seus medos. Isso aqui é algo que você pode fazer tanto no início, né, do projeto ali com o aluno. Se você já tiver algum projeto em andamento, não tem problema, você pode fazer também. Fulano, hoje a gente vai fazer uma atividade diferente aqui. Mas ela faz mais sentido no começo, né? O que é que você vai fazer? Você vai fazer com que a pessoa, o que é que a gente vai tentar diminuir o cérebro ficando estressado. Esse é o objetivo, tá? Então, ó, vamos comunicar para o seu cérebro, vai dar tudo bem, vai passar, tá tudo certo. É tipo assim. Então, o que que a gente vai fazer? Esse exercício que o aluno faz escrevendo, de preferência à mão, tá? Que quando você escreve à mão, ele ativa lá o córtex pré-frontal e ativa mais o seu lado de raciocínio, de compromisso. Então, sem digitar, escrever à mão. Pede para essa pessoa escrever à mão tudo que causa desconforto para ela nesse processo de aprender um novo idioma. Tudo que causa e tudo que ela acha que pode causar. Então, por exemplo, vamos olhar ali. Do que você tem medo? O que você se angustia? Aí podem vir algumas coisas. Ah, eu tenho medo de não dar conta das aulas. Eu tenho medo porque as aulas, eu estou num momento em que eu estou muito ocupado. Todo mundo. Não tem uma pessoa que eu comece a dar aula para a pessoa, nossa, eu estou bem desocupado. Nossa, o dia todo sem fazer nada. Não existe, né? Então a pessoa ela pensa assim, não, eu estou num momento muito ocupado, muito trabalho, família, filhos, e eu tenho receio, eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho receio, eu tenho medo de não conseguir fazer as aulas, não conseguir finalizar o projeto, eu tenho muito receio, tá? Esse é um medo. Outro ponto, tenho dificuldade, tenho receio de não conseguir aprender. Algumas pessoas ficam, será que eu vou conseguir aprender isso mesmo? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, segredo, aqui para vocês, segredo. Eu aprendi a falar inglês muito cedo, acho que eu comecei a fazer curso de inglês uns 11 anos de idade, mais ou menos. E aí, eu comecei a fazer curso, e na escola também era inglês, então o inglês da escola era muito fácil, porque eu já fazia curso e tudo mais. Quando chegou ali, mais ou menos, na oitava série, perto de entrar na época do ensino médio, travou, gente? Me fala aí se estiver travado. Fala pra mim se tá tudo certo. Vou esperar vocês me dizerem, pra eu não ficar falando aqui e depois eu vou ter que repetir tudo, se estiver travado. Alguém me conta? Travou? Tá normal. Obrigada, Ju. Então, Marcos, foi só com você aí. Não me enlouquece. Aí, um segundo. Deixa eu só aproveitar e travar aqui a porta. Peraí. Prontinho. E aí, eu lembro que nessa época podia escolher entre espanhol e inglês. Antes era só inglês. Todo mundo tinha que fazer inglês. Mas aí depois podia escolher espanhol e inglês. Aí eu pensei assim, inglês eu já sei, as aulas estão até chatas na escola, muito fácil. Vou pro espanhol. Só que assim, né? Espanhol vai ser muito fácil. Porque, pelo amor de Deus, qual que é a dificuldade? Espanhol é muito parecido com português. Eu já tenho facilidade de aprender idiomas, né? Porque eu aprendi inglês super fácil, eu já sei como que aprende idioma, vai ser bem tranquilo. Eu dei muito mal no espanhol. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê, mas assim, eu era uma porta. Eu não consegui aprender. Aquele ano foi um pesadelo, porque idiomas nunca tinha sido um problema na minha vida, né? Porque eu sempre passava fácil, porque eu sempre era inglês. No ano que eu coloquei espanhol, eu fui até para recuperação. Porque eu não conseguia fazer as atividades. Eu não entendia. Eu errava pequenas coisas, eu errava essas bobagenzinhas de gramática, né? Enfim, eu achava tudo complexo. Então, assim, eu entendia muita coisa, mas as regras, a gramática, não sei o quê. Gente, aquilo ali foi um puxão de tapete na minha vida, porque eu cheguei fácil. Nossa, isso aqui eu vou nem. Vai ser mais uma matéria que eu não vou nem ter trabalho. Eu tive muita dificuldade nas aulas de espanhol. O que aconteceu no ano seguinte? Troquei, saí do espanhol, voltei para o inglês. Corri, porque você podia escolher o idioma, eu saí do espanhol, voltei para o inglês. Corri. Então, o que acontece? Eu fiquei tão receosa, tantos medos. Eu vou para recuperação de novo. Eu vou tirar nota baixa de novo. Vou passar vergonha de novo. Eu passava muita vergonha, porque minhas amigas super tiravam nota boa. Eu ficava, gente, não é possível, espanhol. Que eu tinha essa mentalidade, né? Espanhol é praticamente português. Amanda, não é possível, espanhol, que tu tá sem conseguir fazer a prova. Era desse jeito. Então, tinham muitas dificuldades, né? E aí você tá ali fazendo com o seu aluno esse exercício dele escrever.
vai dizendo ali para ele escrever, olha, eu acho que eu não vou dar conta, acho que eu não vou aprender, acho que eu não vou conseguir falar, acho que eu não vou alcançar os meus objetivos, porque eu tenho muitas demandas na minha vida. Então, eu estou começando aqui as aulas, mas sinceramente, lá no fundo, eu acho que eu não vou falar super bem. Isso acontece muito. A pessoa inicia as aulas, mas lá no fundo, ela já tem na mente dela que aquilo ali não vai dar certo. Por quê? Porque ela já tentou antes e não conseguiu. Porque ela já teve muitas dificuldades. Porque ela sabe que agora a rotina dela é muito pesada e ela está começando a aliar as aulas, né? Mas ela sabe que daqui a pouco vai ter um projeto no trabalho, alguma coisa que vai desviar a atenção dela. Isso não é algo que, obviamente, a pessoa racionalize, porque se a pessoa racionalizasse, ela não estava gastando dinheiro ali nas aulas. Mas é algo que está dentro dela e ela já assume como verdadeiro. O que acontece? Quando a gente inicia as aulas e o cérebro tem essa informação, ele já acha lá no fundo que aquilo ali não vai dar certo, ele já começa a te sabotar. E aí começa a dizer, realmente, lembra que você é uma pessoa muito ocupada? Então não faz atividade hoje. Realmente, lembra que você pensou já que a sua rotina era muito corrida? Então realmente você não vai conseguir escutar esse podcast, assistir esse vídeo. Então é uma coisa que a gente já avisou para nossa mente. Oi, estou te avisando que não vai dar certo. O que acontece? O cérebro começa a agir para que de fato aquilo ali não dê certo. É o funcionamento básico daquilo, tá? Qual que é a estratégia que a gente vai usar? Aí esse aqui é o pulo do gato. Quando você atender essa pessoa e você fizer essa dinâmica, peça para o aluno escrever ali todos os medos que ele tem. Medo disso, medo de passar vergonha, medo de não conseguir, medo de gastar dinheiro, medo de... Escreve ali tudo. Fez uma listinha. Agora, você vai pedir para ele fazer o outro lado. Pare e pense quais podem ser todos os efeitos de você não fazer isso aqui. O que a gente precisa fazer? É uma estratégia cerebral. Eu preciso fazer com que o meu aluno ele tenha mais medo e mais estresse na energia cerebral dele pelo fato de não fazer, que o fato dele fazer vai ficar pequeno. Então, já que ele tem medo disso aqui relacionado à aula, eu falo assim, peraí, eu vou te dar um medo maior. Vamos botar o medo aqui em cima. Porque se você tiver medo disso aqui, que é muito maior, isso aqui que está aqui vai ser fichinha. Estão acompanhando o raciocínio? Então, a gente precisa fazer com que o aluno tenha mais medo da inação, de não fazer, do que ele tenha medo de fazer. Medo, que eu estou falando de desconfortos, tá? Não necessariamente medo, mas podem ser qualquer coisa que trave ali o andamento dele. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer, agora vamos fazer uma lista juntos de coisas que você provavelmente não vai alcançar, você não vai conseguir se você não tiver isso aqui, se você não passar. Então, o que acontece? Vamos dividir isso por tempo. Então, bota tempo. Você faz assim, ó, a gente está começando agora aqui em agosto, 2025. Daqui a um ano, se você não tiver feito as aulas do jeito que você quer fazer, se você não tiver se dedicado, se você desistir, como é que você vai estar daqui a um ano? A pessoa ela tem que dar nome. Então ela vai dar ali, eu vou continuar estagnado, eu vou continuar parado. Muito provavelmente no ano que vem, nesse mesmo período, eu vou estar procurando outro professor para iniciar de novo. Vou me sentir frustrado. Beleza. Vamos pensar daqui a 3 anos. Isso aqui, você desistiu, você não engajou, não deu certo, você não conseguiu alcançar o seu objetivo, que era ficar fluente nesse idioma. Daqui a 3 anos, se você continua sem atingir esse objetivo, o que acontece com você? Vamos pensar em possibilidades. Aí a pessoa começa a escrever ali. Daqui a 3 anos, vamos supor que ela quer aprender inglês para trabalho. Então, daqui a 3 anos, ela vai continuar sem conseguir a vaga que ela queria. Vai continuar sentindo desconforto em estar em um ambiente de trabalho em que as pessoas estão falando inglês e ela está ali voando. Vai continuar se sentindo frustrado, porque toda vez que viaja, alguém tem que ficar ali traduzindo para ela. Então, olha para o que essa pessoa quer alcançar com essas aulas. Eu quero alcançar viagem, amigos, trabalho. Beleza. Vamos agora pegar esse motivo e vamos colocar aqui em tempo. Se você não alcançar esse objetivo, como é que você vai estar daqui a um ano? Como é que você vai estar daqui a 3? Como é que você vai estar daqui a 5 anos? Vamos botar 5 anos aqui na sua conta. Daqui a 5 anos, 2030. Engraçado que a gente fala 2030, parece que a gente está falando de um filme futurista, né?
daqui a séculos, 2030 daqui a 5 anos. É bizarro isso, né? Pelo menos eu acho, na minha cabeça é assim. Eu fico achando que é muito, muito tempo, muitos anos. E aí, fala pra pessoa, escreve agora aí no seu papel, bota aí bem grande a data, 2030. Bota aí a data no seu caderno, 2030. Coloque uma lista embaixo de 2030, com tudo aquilo que você ainda não alcançou, porque você não se dedicou a esse projeto em 2025. Peça para a pessoa escrever. Então, trabalho, não fui, sei lá, não fui promovido, não consegui ler artigos acadêmicos que eu precisava ler para o meu trabalho, não consegui fazer novos amigos em viagens, não consegui. E aí você pede para ele ir listando ali todas as coisas que continuam sendo, que hoje são um pesar para ele. Essas coisas acontecem com ele hoje. Hoje isso já é um pesar para ele. Mas mostra para ele que em 2030 isso vai continuar sendo um pesar para ele, se ele não agir agora. O que é que eu estou fazendo? Se o meu cérebro só vai me ajudar, só vai agir em meu favor, se ele vai sempre querer me afastar de algo que me causa desconforto, ele vai sempre querer me afastar de algo que me causa medo, porque é assim que o nosso cérebro funciona, então eu preciso mostrar para ele algo que, ok, se é para ter medo, vamos ter medo disso aqui. Eu preciso fazer com que o meu cérebro tenha muito medo dessa realidade. Muito medo de ser essa pessoa aqui em 2030. E aí eu vou entender que a realidade agora não é tão problemática assim, comparado ao futuro. Eu lembro até de uma matéria que eu vi na televisão, na televisão, sei lá, em algum lugar esses dias, de uma menina que ela foi o quê? Não, ela é magra, ela é normal, assim, nem magra nem gorda, né? Tem um corpo ok. E aí, ela tem um estilo de vida assim que o médico estava dizendo para ela que, ó, não tá legal, você tá se alimentando mal, você não tá se cuidando e tal. E aí, o que foi que ela fez? Ela foi lá na inteligência artificial. Vocês já viram isso? Isso saiu em vários lugares, eu não sei se vocês viram. Ela foi lá no ChatGPT, sei lá, na inteligência artificial. E ela colocou todas as características que ela tem hoje, e ela pediu para o ChatGPT fazer uma projeção, uma imagem dela daqui a 10 anos, se ela não mudar a pessoa que ela é hoje. Então, ela colocou lá, hoje eu me alimento assim, eu durmo assado, minha atividade é essa, não sei o que, não sei o que. Aí ela botou uma foto dela, e essa daqui sou eu hoje. Baseado nisso aqui que o médico falou, baseado nisso aqui que eu coloquei aqui nessa lista, se eu não mudar isso e eu continuar sendo essa pessoa todos os anos, como é que eu vou estar daqui a 10 anos? O ChatGPT gerou uma imagem, gente. Trauma. Porque mostrou ela bem gorda, assim, bem descuidada, sabe? Não era somente estar acima do peso, mas ela estava muito descuidada. A pele não estava boa. Tipo, ele mostrou para ela que, ó, se você continuar com esse estilo de vida que você tem hoje, você vai estar aqui. Isso aqui vai ser você daqui a 10 anos. O que aconteceu? Ela ficou com tão mais medo da possibilidade futura que ela fez: não, peraí, eu vou começar a cuidar disso agora. Academia, vou me inscrever hoje. Então, isso não é uma técnica assim desconhecida. Isso é uma técnica de distribuição de energia do nosso cérebro. Porque a gente começa a identificar o que é que eu consigo fazer para que o cérebro atue em meu favor. O nosso trabalho é muito esse, né? Por isso que quanto mais a gente vai estudando sobre ciência, mais vai estudando sobre neurociência, vai entendendo como é que o processo de aprendizado acontece e entende como é que o aluno e o professor se comportam dentro desse processo, a gente começa a conhecer essas técnicas e essas estratégias que a gente pode aplicar com os nossos alunos. Por último, eu vou trazer uma outra estratégia que eu vi um dia desse num vídeo do YouTube e eu achei bem interessante. E aí é uma estratégia, acho que ele chama de cookie jar, é uma técnica chamada cookie jar. Essa técnica ela foi usada por um Navy SEAL, né, esses caras do exército lá dos Estados Unidos. E esse homem, ele é super, ele corre maratonas, Ironman, não sei o que lá, não sei o que lá, ele faz um monte de coisa. Só que o que acontece? Quando ele começou a correr maratonas, né, ele notou, para quem já correu sabe, que no começo você tá de boa. Chega um determinado quilômetro ali que você não tá mais nem se reconhecendo dentro de você. Quem já correu sabe. Você não tá mais nem se reconhecendo dentro de si. Você começa a entrar em desespero ali. Você não sabe mais nem o que é cansaço. Você fica, eu não sei se eu tô cansado, eu não sei se eu tô querendo sentar, eu não sei se eu quero comer, eu não sei se eu quero dormir. Pelo menos essa. E olha que eu não sou corredora de grandes maratonas, não. Mas pra quem não tem preparo pra corrida nenhuma, 5 quilômetros já causa esse efeito.
Então, no começo, o primeiro quilômetro você tá aqui, ó, tranquilo. Chega um momento ali que você começa a sentir tudo parar de funcionar. O joelho começa a doer, a respiração que não funciona, a cabeça já não começa a focar nas coisas. E aí, o que que acontece? Ele, obviamente, não foi em 5 quilômetros, né? Ele tava fazendo uma maratona e ele tava num momento em que ele começou a passar muito mal. Mas, tipo assim, ele começou a ter diarreia enquanto ele corria. Só que ele não queria parar. O corpo dele estava dizendo, amado, pare, pelo amor de Deus. Ele não queria parar. E ele continuou correndo. Porque era uma maratona, sei lá, de 100 quilômetros. Era 100 miles. Quanto que é miles em quilômetros? Não sei. E aí, quando tava ali, sei lá, nos 70, ele começou a passar mal. Né? Só que correndo ali, ó, passando mal e correndo. E ele começou a ter diarreia. E aí, ele precisou dar uma parada. E aí, ele fala que foi quando ele pensou nessa técnica. O que é essa técnica do cookie jar? Você tem um jarro ali, né, com biscoitos ou coisas que você gosta dentro desse jarro. O que significam essas coisas que você gosta? Você vai guardar ali momentos em que você alcançou algo. Você vai visualizar outros momentos da sua vida em que você passou por uma situação que era difícil e você teve sucesso. Então você pensa ali, quando eu passei no vestibular, quando eu passei em tal prova, quando eu não conseguia fazer tal coisa na academia, depois eu consegui. Você vai começar a visualizar outras situações da sua vida em que você estava numa situação que era difícil naquele momento, mas você conseguiu. Você conseguiu passar. Né? Eu lembro bem de quando eu comecei a estudar para concurso, há muitos anos atrás, os primeiros concursos que eu queria fazer, louca, era PF, né? Polícia Federal. Então, mas, completamente aleatória. Mas eu queria ser Polícia Federal. Então, quando eu escolhi, né? Vou começar agora a estudar para concurso, eu comecei a estudar para concurso de PF. O concurso de PF, você não é somente a prova teórica, você faz a prova física também, né? E a prova física da Polícia Federal é nadar, correr e barra. Nadar e correr, meu amor, a gente resolve, mas a tal da barra, porque você tem que puxar aqui, né, e fazer aqui as flexões. Só que aí você olha, você acha assim, tranquilo. Para mulher, eu acho que são 5 barras ou 10, não lembro. Parece muito pouco, parece assim ridículo, mas literalmente eu não consigo ficar segurando a barra, sem nem fazer a flexão, só ficar parada assim, eu não conseguia. Ficava parada na mesma hora soltava, porque doía muito. Então, eu comecei a ir para academia, eu falei, eu tenho que estudar a parte teórica, beleza, mas eu também preciso estudar a parte, já começar a me preparar para o exame físico, né? Vai que eu passo. Eu preciso estar pronta fisicamente. Comecei a ir para academia lá com um instrutor específico para me preparar para essa prova. Quando chegou no negócio ali da barra, minha gente, eu achava que eu nunca ia conseguir aquilo. Teve um dia até que eu chorei. Eu falei, eu nunca vou conseguir fazer essa barra. Não tem como, não tem como, não tem como. Foi treinamento, foi várias coisas, vários exercícios, até que chegou um momento em que eu consegui. Eu nem lembro se eu fiz muitas, mas eu consegui pelo menos flexionar umas 2 vezes aqui. Isso para mim já era mais que o suficiente. Então eu guardo isso na minha mente como um momento em que eu realmente pensei em desistir, em que eu realmente achei que eu não era capaz, mas eu consegui alcançar. Eu tive sucesso, entendeu? Então essa é a técnica que ele usou ali. Então ele começou a pensar em outros momentos que ele estava numa situação difícil, mas que ele conseguiu alcançar o que ele queria. E aí ele se falou isso, né, na hora da prova ali, não, eu consegui passar por tal coisa, eu consigo passar por isso. E ele conseguiu terminar a prova lá nessas condições, mas conseguiu chegar até o final. Então, o que é isso? É interessante também que você estimule com o seu aluno quando você sentir que ele está desmotivado, quando você sentir que ele está achando que não está aprendendo nada. A gente sente, né, que tem aluno que começa a ficar assim, eu nunca vou conseguir aprender, eu nunca vou saber fazer isso e tal. A gente sente isso. Então, é uma estratégia para você usar com esse aluno. Vamos fazer aqui uma lista em outros momentos da sua vida que você também teve dificuldade e você alcançou isso, tá? Então, gente, existem várias coisas que a gente pode conversar, várias técnicas que a gente pode falar. Hoje eu compartilhei aqui com vocês algumas, mas tem tantas outras, falar sobre perfeccionismo, várias coisas que a gente pode falar. Onde é que eu vou mergulhar bem nisso? No Unlock Teaching, que acontece esse sábado, daqui a 2 dias. Então, meus amores, quem ainda não está inscrito ou quem deseja participar, garanta a sua vaga, porque a gente vai deixar as inscrições abertas somente até amanhã à noite. No Unlock, a gente vai mergulhar não somente nessa estratégia aqui de motivação, mas eu estou dividindo o Unlock em 3 etapas. A primeira etapa é o aprendizado de idiomas, eu estou dividindo em 3 áreas. Assim, esse Unlock vai ficar um pouquinho diferente do anterior, porque eu vou caminhar de um jeito diferente. Eu vou dividir, vão ser 3 áreas: é cérebro, coração
e identidade. Então, a gente vai aprofundar em partes que envolvem o cérebro, parte que envolvem a emoção e parte que envolvem a identidade. Vai ser a nossa tríade desse Unlock. Então vocês vão amar, vai ser super legal. Vai ser sábado, o link tá lá na minha bio, caso você deseje se inscrever, você ainda não participou. E pela nossa live de 20 de 40 de hoje, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado desse nosso passo a passo. E a gente continua na próxima quinta-feira. A gente se encontra de novo, tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima.